Então vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, né? Então assim, como conduziu o Lucas, né? Esses anos que a gente está no serviço de Deus, né, realmente a gente se torna né, na experiência, na graça do louvor, certo? E a gente vai ter essa conversa, né, as dúvidas que vocês possam ter sobre o louvor, como conduzir um louvor, né, como ser esse ministro de louvor, né, a qual a gente está aqui. Vejo que tem pessoas de núcleo, de grupos de crescimento, né? Pessoas também que gostariam de saber a condução do louvor, né? Então, para início, veja aí na sua palavra, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12 e 14. 2 Crônicas, capítulo 5, versículo do 13 ao 14. Capítulo 5, versículo 13 ao 14. E essa palavra fala da condução da arca da aliança, certo? Que ele justamente fala do translado da arca da aliança e a dedicação do templo. Eu falei o versículo 13, foi? Pois vamos para o 12, começar do 12. Diz assim, ó. Os levitas, que eram cantores em sua totalidade, Asaf, Emã e Edutum, com seus filhos e irmãos, vestidos de linho, conservavam-se a oriente do altar, com símbolos, liras e harpas. Com eles, 120 sacerdotes tocavam trombetas. Os tocadores de trombeta e os cantores, juntos, faziam-se ouvir em uníssono para louvar e celebrar o Senhor. Quando se elevava o som das trombetas, dos símbolos e dos instrumentos de música, louvavam o Senhor. Porque Ele é bom, pois sua fidelidade é para sempre. Então a casa se encheu com a nuvem da casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam continuar seu serviço por causa desta nuvem, pois a glória do Senhor enchia a casa de Deus. Palavras do Senhor. Então, primeiramente, essa palavra fala dos músicos, dos levitas. Aí vem a enumeração de cantores, tocadores. Mas interessante aqui, na palavra, é quando esse ministério começou a tocar, imediatamente, né, o serviço dos sacerdotes foram interrompidos. Porque quando eles começavam a entoar o grande louvor, que foi que aconteceu? Uma grande nuvem se pôs naquele local e a glória do Senhor se manifestou. Então, assim é o louvor na casa do Senhor, na casa de Deus. Assim é o nosso louvor na nossa comunidade. Esse louvor que tem sustentado, que tem dado ritmo, vamos dizer assim, nos nossos acampamentos, nos nossos grupos de oração, onde nós somos chamados e treinados. Quando se louva, a glória do Senhor se manifesta. Certo? Então, que seja o ministro, né, o ministério, a pessoa, você que é do núcleo, que está aqui, você também que é músico, o que seja, o que é o ministério, né? Quando a gente diz, é muito fácil, né, nas nossas
condução de oração, né? Hoje você vai ministrar o louvor. Hoje você vai conduzir o louvor, né? E assim, eu gostaria de muito falar para vocês uma experiência que a gente tem grande com os músicos que são referência para nós, né? A gente teve sempre esse contato muito próximo, né? Das edições do céu, a gente tem muito esse contato com os músicos, né? E cada um tem a sua característica, o seu jeito de conduzir o louvor, né? Então, não muito diferente do que você está lá no grupo de oração. Não é muito diferente, não. Então, assim, o ministério é, antes de tudo, um carisma. Né? Quando eu digo o ministério, né? Eu sou ministro, é um carisma, ou seja, um dom do Pai, pelo Filho no Espírito Santo, que torna apto a desempenhar determinadas atividades, serviços e ministério em ordem à salvação. Né? O destino final do ministro, né, que é capacitado, que ele se torna apto, é um carisma, é um dom que vem dado do Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, esse mesmo Espírito Santo vai nos tornando aptos para a gente desempenhar essa atividade, né? Esse serviço, esse ministério, sempre em ordem da salvação. Chamamos de ministro, né? Ministro de louvor ou dirigente de louvor, a pessoa responsável para conduzir os momentos específicos de oração dentro do GO, que é o grupo de oração, ou seja, um louvor, uma oração de perdão, uma adoração, uma súplica. O ministro de louvor ou dirigente de louvor não pode ser um desconhecido, como eu digo assim, em termos básicos da música, como tom, andamento e outras coisas que tem na música, né? Já vou chegar lá, já vou chegar em vocês, né? Aqui, propositalmente, né? Porque a gente vê a diversidade, né? Tem músicos aqui, né? Que tem já, são treinados para isso, né? E tem as pessoas que estão nos grupos de oração, que eu quero dizer para vocês, né? Vocês precisam muito, né, de um ministério atrás de vocês, que conduza, né? Vocês, é como diz o Salmo, é o Benjamim que está à frente. O ministro de louvor, o dirigente da oração, é aquele que está à frente, que está conduzindo um povo. Trocando em miúdos, para a nossa comunidade, o ministério de música é aquele que dá o ritmo à comunidade. E ele precisa estar atento. Ele não é o grande, né? Mas como ministério, ele precisa da pregação, ele precisa da intercessão. Mas como ministério, ele dá o ritmo da comunidade. Né? É o seu louvor. A gente percebe muito bem, né? Às vezes, quando a gente começa, a graça começa a acontecer, a nuvem vem, né? E a glória de Deus chega nos grupos de oração, a gente percebe a louvor na segunda, na terça, aí vai nos grupos da vocação, a gente não sabe o porquê, não entende o porquê, mas é a condução e a glória de Deus que se manifesta. E outra coisa, é tão importante porque não é somente no ministro de louvor, né, nato, do Ministério de Música, mas em você, conduzindo. Você vê, teve louvor na segunda e vai, e a gente percebe a comunidade toda, né? Um exemplo, quando o Ministério Jovem chega de uma missão que vem daquele jeito, né? Cheio do fogo, e passa a conduzir o louvor, aí isso vai naturalmente nos contagiando. Aí você tem uma semana de um grande acampamento na comunidade de louvor. Né? Ou seja, a glória de Deus acontece. Então, as pessoas que estão no núcleo de crescimento, de grupo de oração, elas precisam com certeza de um ministério que a ajude, porque qual é a função dela ali? Né? De dirigir. Justamente para que ela não canta, ela apenas conduz, ministra, porque assim, eu tenho uma graça de ministrar e de cantar. Sabe? Mas quando eu estou ministrando, eu estou ministrando. Eu preciso do ministério de música atrás de mim para que eu possa conduzir o louvor.
Porque não dá, né? E quando você realmente não sabe cantar, né? Não sabe cantar, então você vai conduzir. Você vai conduzir aquele momento, né? Chegar, a música é essa. E ministrar, agora você dá um desespero quando você não sabe, não é isso? E quando você olha para trás não tem um músico. Dá um desespero. Você chora. Né? Né? Você chora. Quando não tem, você, minha Nossa Senhora, e agora? A graça de Deus acontece, mas poderia ser melhor, não poderia? Poderia ser melhor. Uhum. Né? E é uma interação, uma unidade. Então, assim, você passa por essa situação. Então, quem, né, se coloca como ministro de louvor naquele momento, ou dirigente da oração, né? Então, é nesse aspecto, né? Você precisa de um ministério que te conduza, que você, atrás de você, e você vai dizendo. Quando é para a música, você conduzindo, né? Quem espera em ti, né? Revigora as suas forças. Você tá dirigindo, tá conduzindo. Lado direito, né? Do lado esquerdo. Novamente, quem espera em ti, com uma alegria, com palmas. Certo? Aí eu quero dar um testemunho para vocês. Acontece naturalmente. Como ministro de música, eu não era ministro de música, apenas ministro de louvor, aliás, né? Eu era músico, não cantava, precisava desenvolver a minha voz, né? E um certo tempo eu fiquei há muito, muito tempo no ministério. Outra coisa, o ministério não foi o único não, viu? Na caminhada eu já passei pelo ministério de oração, já passei pelo ministério de pregação, já estive na intercessão, não dancei, mas andei formando um ministério de dança, né? Então, assim, eu tive que me achar, o dom de Deus, né? Quando eu encontrei no ministério de música, não, é esse aqui mesmo, esse aqui eu quero para a minha vida, esse aqui que Deus me confiou, certo? Aí, como eu estava buscando aprender a cantar, era difícil, foi um período muito difícil na minha vida, que eu disse assim, eu vou ter que sair. E realmente eu saí do ministério por essa dificuldade de soltar a voz. Quando eu retornei, né, eu fiquei cuidando por muito tempo na música dos instrumentos, né, organizando tudo e tal, tudo direitinho, né? Também é serviço. Né? Eu estava lá, mas é um serviço de intercessor, né? E de preparar os irmãos. Eu estava lá, né? E eu fui não sei o que foi que aconteceu, que teve um curso desse do Genildo, eu fui, né? E entrei nos grupos de crescimento e tinha que ministrar, né? Como a gente está aqui, né? E eu comecei, né? O meu primeiro teste que o microfone ficava foi só com liderança. Conselho na minha frente. O Genildo, que era a referência de ministro de louvor, eu aqui. E tudo que eu ouvia do Genildo, eu dizia. Ele morria de achar graça, mas eu tinha que me desenvolver. Né? Então, alguns tópicos dos irmãos a gente vai aprendendo. Tanto foi aí que eu senti que essa era a minha linha no Ministério de Música. Né? E na época, muito tempo, chamava uma pessoa lá, que o nome dela era Mariana, diz assim, eu acho que, lembra, né? Já da Mariana, a Mariana foi e disse assim, olha para mim, olha, Edson, eu acho que é por aí que tu tem que ir. Sai desse quarto, né? Dos instrumentos e vai ser ministro. Certo? Então aí eu fui me lançando, né? Foi difícil, né? Eu tive muito medo, muitas coisas aconteceram ao longo da caminhada. Mas é sempre bom, voltando, né? Para a gente perceber, é sempre bom que a fidelidade, que tenha, principalmente nos grupos de oração, o ministério de música para ajudar, porque você vai conduzindo, né? Conduzindo o louvor, dirigindo a oração, e o ministério vai te ajudando, né? Você vai fazer com que as pessoas tenham realmente um encontro pessoal com o Senhor. Sabe? Lógico que se tem um músico que é ministro,
vai facilitar onde ele vai, os caminhos que ele vai percorrer, certo? Mas não é que ele seja do Ministério de Música, como eu estou dizendo, né? Mas que ele, ao menos, tem pessoas que conseguem, né, decifrar tom e tal, né? Mas que tenha um começo, né? E é muito bom que você tenha, embora você não seja, um livrinho de cântico, né? Para ajudar. Né? Um livro de cântico, embora você não cante, mas você veja lá a letra lá, né? Tem eu não canto. Isso, para ter início. Né? Então, já eu chego lá, né? Diga. Já. Já vou chegar lá. Primeiramente, as funções, né, do ministro de música, ou ministro de louvor, ou dirigente da oração. Primeiro de tudo, ele ser ponte entre Deus e a Assembleia, facilitando o relacionamento. Né? Ou seja, a pessoa que conduz o louvor, o ministro de louvor, ele é uma ponte, né, entre Deus e o povo. Certo? Não sei se vocês já perceberam. Quando a gente está conduzindo, chega o irmão e cochicha no ouvido da gente. Né? Mas o que é aquilo ali? Em meio à oração, né? Mas o que seja, eles teve uma revelação. Como eu sou o dirigente ou o ministro da oração, ele tem esse respeito para que ele, na educação de me passar. Eu não gosto muito, não. Por quê? Porque eu acho melhor na íntegra, né? Porque eu posso não ser fiel àquilo que Deus está falando ao coração dele. Entendeu? Talvez eu não possa usar as palavras com fidelidade àquilo que o coração do irmão passa. Eu vou ter toda a docilidade de dentro da minha condução. Vamos dizer, por exemplo, né, eu vou me antecipar um pouquinho. Eu gosto muito quando me chamam, ou seja, para pregar, ou seja, para ministrar, e no núcleo dizer que foi que Deus está falando. Né? Porque o ministro precisa saber, se tiver uma música, qual é a música que Deus falou? Deus nos deu uma música, beleza? Então, é a vontade de Deus revelada no núcleo. Por isso que é importante a reunião do núcleo. E você não tem que perder. Porque lá Deus está falando ao seu coração. É a essência de nosso Senhor. Então, eu tenho que chegar lá com muito zelo e dizer, né, Tayana, Clara e outros, que foi que nosso Senhor está falando para vocês? Para não poder passar, né, Mona Lisa, para não poder passar. E aí, quando você vai ministrar o louvor. E aí, como é que é o louvor? Assim, é uma adoração. E como é a adoração, né? É contemplativa? É de louvor? Né? Aí eu vou me preparando para aquele momento, sendo fiel àquilo que Nosso Senhor falou. Né? Aí eu vou conduzindo dentro daquilo que Nosso Senhor está falando. Então, naquele momento, o condutor, né, ele é uma ligação de Deus, ele está com o coração aberto para conduzir, sabe? E às vezes, às vezes eu deixo, não, fale você. Quando a pessoa explana, né, eu tenho que ter todo um discernimento, um cuidado, um zelo, para que aquela revelação ela não possa passar aquilo que eu estou conduzindo. Por exemplo, vamos dizer que eu estou conduzindo uma oração de amorização. Né? Aqui no amor tão grande, abre seu coração, né? E tal, aquela coisa toda. A pessoa tem a revelação, tudo bem, revela. Nós temos que fazer um grande louvor agora. Eu estou na amorização, as pessoas estão sendo conduzidas para o amor de Deus, né? Há uma abertura total para o amor de Deus. Eu não posso fazer esse momento de louvor agora. Eu posso fazer esse momento de louvor aonde? No fim. Agora nós vamos agradecer o grande e eterno amor que Deus tem por nós. Com louvor. Entendeu? Porque veja só, é tipo um U, né? Você começa com a fraternidade, né? Vai no louvor, aí vai descendo, chega na oração, né? Aí permanece na oração, depois você vai subindo, né?
na gratidão, vai e termina com louvor. Tipo um uzinho que a gente faz. Certo? Naquele momento da oração, eu tenho que, entendeu? Eu sou o condutor, eu sou o ministro, então eu tenho que ter essa docilidade, né? Né? Não. Não. Pra gente, viu, Charles? Pra gente ter uma orientação. Entendeu? Pra gente. É. Porque assim, fraternidade, né? Nós começamos com acolhimento, fraternidade, vai. Aí a gente vai pro louvor, né? Chega no louvor, naquela coisa toda, né? E aí você já entra num clima de oração. Depois da oração você permanece naquilo que Deus está falando, direcionamento. Aí você vai na gratidão por tudo aquilo que Deus está fazendo, né? Aí termina com louvor. Louvor de agradecimento, né? Depois encerra-se a oração e a partilha. Normalmente é assim, né? Estou dizendo a forma como a gente conduz os ministros, tá bom, gente? Certo? Vejam aí. Sempre umzinho, fraternidade, louvor, chegou aqui, oração, sobre, certo? Para o agradecimento, o louvor de agradecimento e se encerra. É tipo um U, certo? É assim uma forma da gente ir conduzindo, né, as coisas. E às vezes acontece esses desvios, né? Então a gente tem que ter a docilidade, né, para ver. Se falar no seu ouvido, você guarda e no momento você expõe. Certo? Né? Então acontece isso. Então, ele é ponte, né? Canal de graça. Outra é ser canal de graça de Deus para aqueles que ainda não têm uma abertura à intimidade com o Senhor e os seus dons. Né? Às vezes as pessoas não têm uma abertura a uma vida de oração, a uma vida nos dons. Acontece, né? Na nossa casa. Com os irmãos que estão chegando. Né? Pessoas novas que nos visitam pela primeira vez, elas não têm uma intimidade. Elas não têm uma abertura com os dons. Certo? Edson, como conduzir uma situação dessa que chega pessoas novas no nosso grupo, que não têm uma vida de intimidade, mas que só têm uma coisa positiva, elas estão lá buscando. E elas são dóceis. Talvez elas não tenham intimidade como a gente tem. Certo? E aí a gente tem que ter muita paciência, porque a minha intimidade é tão forte quanto aquela que está chegando. Eu tenho que ter paciência, né? Então, assim, exigir demais, né? Calma, né? Conduza a oração normal. Chegou pessoas novas, conduza. Né? Então, ela vai, às vezes ela vai ter um sentimento de paz. Né? Eu cheguei aqui dessa forma, hoje estou assim. Sempre perceber das pessoas que estão chegando isto, né? Como foi? Vamos abrir para a partilha, né? Às vezes ela é tímida, ela só quer uma palavra. Não, senti muita alegria, fui muito acolhida. Talvez não tenha nada a ver, a gente busca a oração, né? O fruto da oração, né? Às vezes assim, não, eu senti muito acolhida por vocês. Então já é meu caminho andado. Sinal de que ela está chegando, ela não tem ainda uma intimidade, uma vida orante, e nem mesmo com os dons. Então nós somos, né, que conduzimos o louvor, o grupo de oração, esse elo, né? Esse canal da graça de Deus, né? Fazer com que as pessoas tenham um encontro pessoal com o Senhor. A outra função nossa é acolher com alegria através de cantos, palavras, gestos cativantes as pessoas que chegam no grupo de oração. Sabe? E eu já passei por situações que eu ministrando a pessoa... Pense, situações dessa forma, pessoas que não, vamos dizer assim, interagiam comigo, né, com a condução. Uhum. Uhum. Pronto, é difícil quando é pessoas conhecidas, né?
Abrir o coração. E o louvor é para isso, justamente isso. A nossa ciência de que o louvor, ele nos cura, nos liberta, né? E também nos orienta, nos exorta. Assim é o louvor, sabe? E eu estou dizendo, particularmente, eu já passei por situações assim. Pessoas que chegam com o coração tão frio, tão indiferentes de Deus, assim, tão indiferentes, mas estão lá. Ela está buscando de uma certa forma. Então, a gente percebe que é um problema. Como também, né, há pessoas também que não contribuem, né, não estão afim, né, ou vão para outros interesses. Não, que hora termina, né? A gente marcou tal hora para me sair e tal. Ah, a coisa tá chata aqui, né? Ei, mulher, tu me trouxe aqui, mas tá tão chato. Que eu não venho pro cinema, né? Então, há situações desse jeito, né? Lógico, né? Então, assim, você está ministrando por situações dessa forma, né? Então, a gente tem que passar por cima da gente, não parar, porque a condução está indo, né? Você, aquele momento, você vê... Menina, a gente passa por cada diversidade, sabe? E aí, como diz aqui, gestos, né? Vencer a timidez, né? Com canto, através de cantos, palavras e gestos cativantes, né? Pessoas que chegam no grupo de oração. Sabe? Tem um certo cuidado, principalmente no seminário de vida do Espírito Santo, a questão de Jesus, eu te amo, Jesus te ama também, né? Jesus te ama e eu também. Ou, às vezes tem um menino dizendo, olha pro irmão tá chegando agora, diga que ama o irmão. De olhar no olho, né? Olha agora no fundo dos olhos do seu irmão. O irmão chegou agora, e o ministro fazendo isso. Diga que você ama o irmão. Irmão, vá, não volto mais. Não, nem te conheço, não é que eu vou dizer que eu te amo, né? O Japim, ou antes, quase que ele não volta mais pro coração de Maria, porque foram ministrar isso para eles. Cara, eu cheguei, o cara disse, Edinho, cara, eu vou te confessar uma coisa, quase que eu não volto mais. Cara, eu cheguei, aí chegou mais perto de mim dizendo que me ama. Chega um cara dizendo que me ama, que história é essa? Tem que ter calma, né? Então, tem pessoas que estão conduzindo, é bom evitar num certo momento, porque não tem uma vida fraterna ainda, né? Não foram, nem tanto isso de vida fraterna, mas não tiveram, né, uma experiência do amor de Deus. Tiveram uma experiência do amor de Deus. Então, é complicado, né? Voltando aqui para a dica da Mona Lisa. Como é que a gente diferencia um louvor de uma fraternidade? Já está dizendo, né? É a primeira instância, é o primeiro acolhimento, né? Que você faz no grupo de oração, né? Terminou o texto, aquela coisa toda, nós vamos para o acolhimento. Ou seja, então, há duas situações, né? Qual a maneira de você fazer esse acolhimento? Como, por exemplo, vai que lá no Emanuel o tema é louvor, né? Louvor. E tem a fraternidade. A Mona Lisa ministra a fraternidade, fica toda nervosa, né? Como o tema é louvor, eu vou na dica de que eu posso, pronto, com palavras cativantes, né? Do louvor. Então, eu vou fazer uma fraternidade que se aproxime do louvor. Como? Que é, por exemplo, eu preciso de você, você precisa de mim. Não é louvor, mas é uma fraternidade animada. Não é a fraternidade que eu digo assim, vamos desejar a paz aos nossos irmãos, né? Aí é uma música de fraternidade bem conhecida, Lucas. Não, outra, abre teus braços ao Pai de amor. O que eu quero dizer com isso? Quando eu uso uma fraternidade dessa, é porque eu quero gerar com que a gente saia desejando a paz uns aos outros. Certo? Tá bom? Então, quando eu quero fazer esse acolhimento, eu posso dizer, né? Como que você falou? Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui, eu estou acolhendo. Só porque você... Calma. Lógico, mas tem que acontecer isso. Na fraternidade. Exatamente.
né? Por exemplo, você vai ministrar fraternidade e outro irmão louvor, né? Então você começa, né? Só porque você veio, dê um abraço do irmão. Às vezes a música fala por si só, né? Olha o que a música está dizendo. Olha a dica. Olha o que a música está dizendo. Dá um sorriso, um aperto de mão. Dê um aperto de mão. Sorriso e um abraço deitado. Venha, ai, louva a Deus. Que está aqui, que está ao seu lado. Inventa uma dancinha lá. Saca as palmas, só porque você veio. É festa no céu, entendeu? Aí vai. Pode ser, pode ser. Porque são músicas que vão fazendo com que o coração do irmão se abra para o louvor. A nossa dança é a dança. Quando eu quero atingir, vamos dizer, eu gosto muito dessa linha, né? De quem percebeu, né? De dança da amizade, né? É, peneirar, né? Se o Senhor peneirar, eu quero passar, porque isso vai mexer e vai quebrar o gelo. Não quero seja, vai quebrar o gelo. O irmão vai se saltando, né? Não é só uma pessoa. Entendeu, Mona Lisa? Uhum. Não, você tem que ser o máximo natural, mano. É. O que você precisa? Eu sei, né? Eu sei que vocês têm essa dificuldade, que vocês. Eu sei, eu sei. Eu entendo, mas eu estou lhe dando uma dica para isso, né? Quer dizer, não é você vai gerar no povo uma fraternidade. Às vezes eu não sou um dançarino não, quase não danço. Entendeu? Mas eu busco. Tem dia que eu não tô animado assim, não, meu filho. É um louvor lá em cima. É para isso. É o primeiro. É o primeiro. Diga, Gustavo. Hum. Bem, aí nós chamamos de louvor desencadeado. É, onde você começa com a palavra e você para e volta para a música. Né? É, do acolhimento. Às vezes você tem um grupo muito grande, né? As pessoas vão. E percebam só que às vezes as pessoas saem de órbita, né? Começa a conversar e tal, e você tem que puxar a atenção. O que acontece, né? Ó, cuidado, eu tenho percebido algumas coisas, sabe? Que às vezes quem está conduzindo perde o controle, porque o grupo é grande e as pessoas começam a conversar coisas que não tem nada a ver. Sabe? Né? Você está ministrando para uma imensidão, aí, no grupo de crescimento, na fraternidade, o pessoal aproveita, né? 5 minutos, oh, graças a Deus. Aí o pessoal começa, né, né? Aí tem. Corta aí os 5 minutos que eu falei. Aí você tem que saber como conduzir a situação. Tão percebido, né? Ó, gente, aqui é fraternidade. Estamos no grupo de oração, né? Então, é muito disso, né? Você, às vezes, que facilita para nós que, né, somos dirigentes de condução de louvor, né? Músicas que façam com que o irmão ele vá se abrindo, né? Vá se abrindo. Aí, como no caso da Mona Lisa aqui, eu preciso muito de alguém atrás dela que dê esse suporte, né? O que ela possa fazer é só ir. Não é que você queira dizer, né, pregar, não. Vai chegar lá, Mona Lisa, vai chegar lá. A música vai lhe ajudar. Se você vê na letra da música, vai lhe ajudar. Dê um aperto de mão agora. Dê um abraço. Né? Faça o que a música está dizendo. Pronto. A alegria é poder partilhar. Pá. Pronto, é onde tu Gustavo. Aí vamos partilhar agora e tal. Né? Como foi a sua semana? Uhum.
Pronto. Não, você não tem muito o que falar, não. Você está conduzindo uma fraternidade. Eu sei, eu estou lhe entendendo, né? Entendeu? Que você entenda, você está conduzindo uma fraternidade. O objetivo é que os irmãos se confraternizem naquele momento e abram para isso. Depois disso, que você terminar, né? Pronto, o povo já se soltou. Né? Então, quem vai conduzir já pega meio caminho andado. Ali eu já posso entrar na música de louvor, que o povo já está bem preparado para isso. Sabe? É, é. Você pode continuar, deu um abraço, você pode continuar mais um pouquinho, né? Aí, se pegando uma música animada, aí você já pode entrar no louvor, né? Pode entrar no louvor, né? Com palma, por exemplo, né? Aí, o Senhor é rei, pá. Sempre no intervalo, porque assim, às vezes a gente tem tons, né? O ministério tem que pegar uma coisa assim, talvez você não compreenda, mas sempre no intervalo, quando para um louvor, para uma música, né, dependendo do ritmo, aguenta nas palmas. Que você não perde o compasso, nem a animação. Certo? Nem cantou às vezes. O carrão ajuda demais o louvor, né? Ajuda demais, né? Uhum. De encaixar. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó, vou dar. Primeiro exemplo. Vou ministrar uma fraternidade, como sempre que eu vou abranger só o boa noite, né? Aí eu começo, né? Como é bom a gente se encontrar. Nós estamos nos encontrando aqui neste lugar, onde dois ou mais estão, o Senhor também está. Dê uma boa noite ao seu irmão, cantando, né? Abre teus braços, aí vai, né? Aí depois que você percebe que todo mundo deu aquele abraço de paz, né? Não deixa o ministério tocando ainda, né? Abre teus braços, fique de 2 a 2. Pronto, fique de 2 a 2, né? Ao Pai. Nesse intervalo de 2 a 2, né? Ó a dica. Se você pedir para partilhar, você ganha tempo na música. Né? Você ganha tempo. Então, partilha aí com seu irmão como foi o seu dia. A próxima música vai ser essa aqui. Certo? Entendeu? A dica. Pronto. Uhum. A sequência de música. Pronto, vamos lá. Né? Abre teus traços, não vai entrar em outra música, né? Fique de 2 a 2, partilhe, né? Aquela partilha aí, né? Vamos lá. Isso não é legal não. Já. Ó. Certo. Aí eu quero dizer uma dica. Porque existe o pique 1, pique 2, pique 3, bem rápido. Que são, o pique 3, que a gente chama mais acelerado, são músicas de combate, né?
música de combate, né? Tipo, ouve-se um júbilo de todos os povos. Aí o pessoal dança mesmo, né? Leão de Judá, né? Aí vai, né? Aquelas músicas mais... Cuidado, cuidado. Por quê? Ai, meu Deus, o povo passando mal. Não dá para rezar. Não dá. Não dá para rezar. Vem, brisa leve. Eu às vezes eu digo muito, ô pessoal, eu cansei o povo. Ó. Eu reconheço, não, cansei o povo agora. Então, o que eu faço? Né? Quando eu percebo isso, o pessoal sentando na cadeira, aí eu vamos aqui para a piscina, abre seus braços, respire. Eu sei que o povo está cansado. Respire, agradeça ao Senhor, né? Eu vou apaziguando. Porque às vezes você entrar no louvor, aí, pum! Mata todo mundo. Mata. Mata. Né? Então, tá aqui no louvor, permanece, aí vai baixando o ritmo, né? Vai baixando o ritmo. Pronto. Vamos dizer que você, eu falei, ouve-se um júbilo de todos, né? Aí você percebeu isso, né? Vai terminar, né? Aí, Leão de Judá. Ó, a voz já muda, a entonação. Leão de Judá. Leão de Judá. Leão de Judá. Ó, pá, pá. Leão de Judá. Vou para a oração. Leão de Judá. Eu mudo a entonação da voz. Leão de Judá. O povo sai banando. Judá. Leão de Judá. Vem refrescar. Leão de Judá. Aí a gente vai. Prevalecer. Aí vai. Tem. Não, existe o louvor. Existe aquele. Já o pique 2, né? Que o Anson cantou agora, qual foi? Do Shalom, né? É. Que esperente. Não é tanta explosão, né? Revigora. Tanto que a dança é muito light, né? Agora suas forças. Para rezar é 2 toques. Né? Para oração. Pronto. É sempre caindo. Você pode começar um Senhor errei ou mais os que esperam no Senhor. E pode entrar essa aqui. Por quê? Porque facilita a minha oração. Certo? Pronto. Exatamente. Já ia falar. Eu já ia falar. Você tem que anotar. Hã? O ministério? O ministério de música não souber? Você. Eu vou. Ó, eu vou aqui com a Tayana, porque assim, ó. O que a gente. Pronto, o que a gente precisa, né? Se o ministério é favorável, né? Você chega com as músicas e passa para o ministro, né? O Lucas faz isso muito comigo, né? Assim, com as músicas de hoje. Então a gente vai passar ali naquele momento do texto que o ministro chega pro tocador, né? É justamente passando as músicas que vai utilizar. Então, quando ela é ensaiada, tá tudo bem, tudo combinado, aquilo que se vai fazer. É muito interessante você anotar. Eu anoto, meu povo. Tudo que eu vou fazer, eu levo anotado. Eu anoto. Preste atenção. Às vezes, o que acontece? A condução do Espírito, ó. Eu levo anotado tudo. Na hora, é outra coisa. Às vezes o Senhor fala de outra maneira.
É mais difícil. A graça de Deus vai ter que acontecer de uma certa forma, né? Eu digo muito para Clarinha, anote, né, para não esquecer, porque às vezes acontece. Aconteceu comigo, né? Bom, vou voltar aqui para a Tayana. Às vezes, a gente, como ela falou, a questão dos grupos, né? Eu tenho que ter muito. Quem vai ministrar, principalmente de fora, né? A gente que é núcleo. Nada não. Ixi, Maria. Vai matar a gente. Essa questão, assim, quem é de fora tem que ter essa docilidade. Quem é de fora, assim, eu, né? Fora, não estou lá no núcleo, né? Mas eu busco, né? Então, eu